E aí galera, tudo bem? Bom, estamos aqui agora na primeira videoaula prática, de certa forma. Na verdade, não é bem uma videoaula prática, é mais uma apresentação de alguns materiais que a gente falou no vídeo passado, né? Se você não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar aqui nos cards, é só você clicar nesse izinho que tem aqui, ó, que você já vai assistir o vídeo 1, onde eu falo a respeito dos materiais e a introdução ao desenho realista, para você que não tem noção alguma de como começar a fazer um desenho realista, que tipo de materiais e tudo mais. A gente resolveu gravar aí uma sériezinha de vídeos com noções básicas, utilizando materiais baratos que você encontra em qualquer papelaria e para você entender os conceitos básicos do desenho realista, ok? Para você ter uma noção, ó, eu deixei até no saquinho que veio aqui. Eu fui aqui numa papelaria aqui na rua de casa e comprei esses lápis da Faber-Castell. Lembrando que eu moro numa cidadezinha de 20 mil habitantes, viu? Instalaram o primeiro semáforo agora esses dias, pra você ter uma noção. E é uma cidade pequena, muita gente nem conhece os materiais aqui, e eu fui ali numa loja e achei. Eu não achei todos os que eu falei no vídeo passado, que eu tinha pedido o HB, o B, o 2B e o 4B, se eu não me engano. E ali eu não achei. Eu achei o B, o 2B e o 4B. E tinha um 6B que eu também peguei, se caso a gente precisar. Mas aqui no caso, eu quero só demonstrar. Eu estou gravando esse vídeo num estilo um pouquinho diferente, mostrando um pouco o cenário aqui para você se ambientar aqui de como a gente vai estar trabalhando. Aqui eu estou com uma câmera que eu vou gravar algumas explicações básicas de uso do lápis, tá? Então hoje o nosso foco é apenas o lápis e o papel. Vou falar a respeito do papel sulfite. Se você acha que não é possível fazer um desenho realista no papel sulfite, dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui, ó, usando o papel sulfite. Ou seja, não depende de material, depende do conhecimento e da experiência que você adquire para fazer uso da técnica. Então, a gente vai falar mais de uma forma técnica, como que você consegue absorver resultados do material que você tem, ainda que ele seja um material basicamente simples. E partindo disso, quando você começa a compreender esse conceito, você vai ver que é somente prática. E aí você vai praticando e vai desenvolvendo uma identidade artística, uma leveza na mão, você vai tendo mais controle do lápis, enfim. Agora chega de falar um pouco e vamos mostrar na prática. Eu vou dar alguns exemplos de como trabalhar com esses lápis aqui, ok? Lembrando que aqui, só para você, de repente você tem vontade aí futuramente gravar uns vídeos e tal, pensar em alguma coisa, olha só, aqui eu tô com esses papéis, lápis, a câmera aqui e uma luminária grandona aqui para iluminar. Por quê? Eu sou canhoto, muita gente inclusive me pergunta onde coloca a luminária e tal, eu sempre coloco do meu lado direito, porque como eu sou canhoto, a luminária assim não faz sombra na minha mão. E essa luminária ela vai servir exatamente para iluminar essa imagem que eu vou mostrar nessa outra câmera e assim você vê de mensagem justo agora. E assim você vê mais de perto cada detalhe que estiver sendo feito, ok? Vamos lá. Bom, então aqui para a gente conhecer os lápis, eu vou pegar aqui os que eu tenho, tá? Hoje a gente vai falar só de lápis. Nas próximas aulas a gente vai abordando outros materiais. Então aqui eu tenho o 4B, vou mostrar para vocês aqui o tipo de sombra que ele faz, tá? Ó, dá para a gente chegar numa tonalidade muito escura com o lápis 4B. Muita gente fala, eu não consigo fazer o desenho tão escuro porque eu não tenho lápis importado e tal. Ó, esse aqui é um lápis que você encontra com facilidade, não é um lápis caro, eu acredito que eu paguei na casa de uns R$3 esse lápis. Ó, consigo fazer um degradê bem legal no papel sulfite, tá? Tô usando aqui um papel sulfite normalzinho, é um papel que se usa em impressora e dá pra gente trabalhar, tá? Esse é o 4B. Então, se você quer fazer alguns exercícios, você que é iniciante no desenho realista, é legal você fazer esse tipo de exercício que eu estou fazendo aqui, ó. Começa escuro, termina claro e tenta deixar um degradê bem suave, tá? Isso aqui é muito importante para você adquirir controle com a mão. Então, esse aqui é o 4B. Vamos pegar o 6B, que é um pouco mais escuro que ele, só que talvez aí na tela você não vai ver muita diferença, porque o 6B ele fica tão preto quanto o 4B
A diferença só é que se você estiver usando um papel mais poroso, como o papel Canson, como o papel Fabriano escolar, ele tem uma certa textura no papel. Então você vai perceber que se você usar o lápis 6B, o desenho vai ficar mais granulado. Ó, pode reparar que esse aqui ficou levemente mais granulado. E o 4B, ele, por ele ser um pouco mais duro, ele fica menos granulado, ele fica mais liso, tá? Apesar de o 4B também ser um lápis bastante macio, mas você sente essa diferença. Você não vai sentir tanto uma diferença na tonalidade, você vai sentir uma diferença mais na maciez do grafite, o que consequentemente gera um efeito granulado, tá? Mais granulado no efeito do desenho, tá? Do sombreamento. Então, o 4B, esse B aqui é um B de black, tá? Só lembrar de preto. Então, quanto maior o número... Opa, tudo errado aqui, gente. Black. Quanto maior o número de B, mais escuro ele fica. Se a gente pegar um 2B, por exemplo, vamos aqui, ó. A imagem ficou meio feia, né, com esse negócio aqui rabiscado, mas não dá nada. O que importa é o que a gente está transmitindo aqui, a informação que a gente está transmitindo. Olha só, o lápis 2B, ele já é bem mais duro que o lápis 4B. Ele já produz um efeito mais acinzentado, tá vendo? Isso no caso desses lápis que a gente está usando aqui da Faber-Castell, tá? Então, não fique preocupado do tipo, e se for outro lápis? Se for outro lápis, você vai sentir a diferença de acordo com a marca do lápis. Tem lápis que o 2B dele é quase o 4B desse aqui, tá? Então, não tem muito uma regra. Tem uma regra entre eles. Então, por exemplo, eu estou usando todos aqui da Faber-Castell, então eu vou perceber uma diferença entre eles da mesma marca, da mesma série. Agora, se eu pego um outro lápis, eu tenho que conhecer as graduações desse outro lápis entre eles também, tá? Não dá para comparar de um com o outro as tonalidades, porque vão ser sempre diferentes. Mas percebe que esse aqui já ficou cinza e eu acalquei aqui, tá? Acalquei aqui, pus força e ele não fica preto, tá vendo? Ele fica um tom mais acinzentado, tá? Esse é o 2B. E agora o B, né? Que é ainda um pouco mais claro que o 2B. Só que repara que assim como do 4B para o 6B a tonalidade não mudou muita coisa, do B para o 2B também a tonalidade não muda muita coisa. O que muda? É a maciez do grafite. O B ele é um pouco mais duro que o 2B, porque ao passo que vai diminuindo a tonalidade do grafite, ou seja, conforme aumenta o preto, mais macio ele fica, mais granulado ele fica. E quanto mais diminui a quantidade de B, mais claro ele fica e, consequentemente, menos macio também ele fica. Isso aqui é muito importante você saber, porque na hora que você está fazendo o sombreamento, você conhecendo essas diferenças entre os grafites, você vai saber que grafite usar em determinada área do desenho que você está fazendo, tá? Esses lápis aqui a gente vai usar provavelmente na aula final, a gente vai usar o 2B e o 4B, vão ser os dois que a gente mais vai usar para fazer o sombreamento do desenho, tá? Mas isso você vai acompanhar nas próximas aulas. Então, se você quiser fazer uns exercícios, ao conseguir esse tipo de material, treine em casa, sabe? Treine fazer um estilo de sombreamento assim, começando escuro, terminando claro, ou de repente começando escuro assim, ó, mais escuro com movimentos circulares e levando mais claro pro meio, ó, pro meio que eu digo, porque aqui eu já estou imaginando um círculo, tá? Então tá, aí pego o círculo, deixo mais escuro nas bordas e vou levando mais claro para o meio. Seria interessante você fazer com papel sulfite mesmo, tá? Não fique preocupado de ter que comprar outro papel, porque aí é legal que a gente vai usar os mesmos materiais nas aulas
E aí ninguém tem a desculpa de dizer que o material era diferente, por isso não conseguiu, sabe? É tudo questão de você dominar o peso da sua mão na hora de trabalhar. E com isso você vai adquirindo mais habilidade, mais controle e conforme você vai praticando isso, você vai desenvolvendo também a sua percepção para notar as manchas, para ver onde você precisa trabalhar um pouco mais claro e tal. O desenho ele tem essa finalidade de ajudar o desenvolvimento da percepção, porque o desenho ele é resultado da sua percepção. Quanto mais você desenvolve a capacidade de perceber as coisas, as formas, as nuances, melhor você vai trabalhar. Então, olha só, repara, com lápis B eu fiz isso aqui, ó, tá vendo? É uma sombra bem simples, porém é um exercício bastante eficaz para você ir trabalhando a habilidade manual, ok? Então, basicamente isso na aula de hoje. A gente só vai pegar essas noções aqui e depois na próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais a respeito de esfuminho, tá? Vou mostrar alguns esfuminhos aqui, olha só, tem uma caixa de esfuminho e depois a gente vai trabalhando as outras aulas de acordo com a necessidade que a gente for tendo aqui, tá? Aqui a caneta borracha. Se você não assistiu a primeira aula ou a apresentação dessa série, seria interessante você assistir para se situar e a gente desenhar junto aqui. Não se esqueça também de nos seguir pelas redes sociais e se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui, tá? Vai divulgar aqui com você e te acompanhar nessa evolução, beleza? Grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Só lembrando, deixa também o seu comentário, que é muito importante para a gente saber o seu feedback, porque é essa sua interatividade com a gente que vai nos orientando a produzir conteúdos cada vez mais relevantes aqui no canal, beleza? Grande abraço e até mais. Valeu!